Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Tudo em paz? Vamos começar aqui mais um assunto muito importante aqui no nosso canal. Nós vamos fazer um convite para que você possa nos acompanhar nesse raciocínio sobre um local, sobre uma região ou sobre um estado psicológico, não importa. Nós vamos aqui discutir e tentar entender um pouquinho sobre o umbral. Aquela região que nós espíritas, né, muitos de nós, temos até um certo receio. Olha, eu não quero ir para o umbral, né, não quero estar no umbral, vou tentar melhorar para não ir para o umbral. Mas será que umbral é tudo isso mesmo que é pintado, né, dentro do meio espírita, dentro do movimento espírita e dentro das pessoas mesmo? Vamos lá então, vamos refletir comigo aqui, olha só. Se você recebesse um convite para uma festa, mas no envelope estivesse escrito: o local do evento será a região das suas maiores dores e arrependimentos, você aceitaria? E aí? Será que você aceitaria esse convite, né? Se estivesse ali, né? Olha, te convidando para uma festa muito bacana, onde você gostaria realmente de estar, mas vamos dar uma mudada aqui, né? Se fosse num bairro onde estivesse lá o endereço, olha, o bairro o local vai ser muito gostoso, a festa vai ser muito gostosa, mas o local é muito perigoso, então tome muito cuidado, venha preparado, se prepare para você chegar até aqui, porque o local é muito perigoso. E aí, você iria ou não iria? Vamos refletir sobre isso, né? Então a pergunta para começarmos a refletir, imagina só, você, nesse exato momento, agora, você mesmo que está assistindo comigo aí, né, que está acompanhando este nosso vídeo, se você neste exato momento, como eu, como qualquer um de nós, o nosso corpo físico parasse de funcionar, desligasse, né? Simplesmente terminasse o nosso ciclo aqui na Terra, para onde a nossa mente nos levaria? Preste bastante atenção nesse ponto, para onde a nossa mente nos levaria. Imagine um pouquinho, volte um pouquinho, o que você pensou durante o dia de hoje? Ou o que você pensou durante a semana? Como estava o seu estado psicológico, o seu sentimento de amor, seu sentimento de raiva? Como é que estava? Como é que você viveu durante este mês? Teve algum desentendimento, alguma situação que desagradou? Então, como é que está o seu psicológico, o seu pensamento? Pense bastante nisso. Vamos refletindo sobre isso, né? Vamos lá, vou colocar mais um slide aqui para nós acompanharmos. Então, olha só. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O que é esse convite, né? Qual é esse convite que eu estou fazendo para você? Então, vamos lá. O chamado incômodo da consciência. Então, esse convite que nós estamos fazendo, eu sei, é um chamado meio que incômodo. Para quê? Para mergulharmos dentro da nossa consciência e tentar entender o que nós estamos pensando, o que nós estamos vibrando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Como que nós estamos sendo? Nós estamos convidando você para fazer um mergulho para dentro, para o interior, para tentar descobrir realmente como é que está o seu estado emocional, para onde que as suas vibrações, né, a sua irradiação está te levando, está te dirigindo. Vamos vamos dar uma olhadinha nesse espelho nosso. Porque aquilo que nós espelhamos, aquilo que nós somos, na realidade, nós estamos espelhando, né? Vamos irradiar para todos os lados. Então, vamos ficar atento a isso, porque tem muita coisa boa para a gente refletir aqui, hein? Vamos lá, ó. Primeiro, nós precisamos entender o que não é umbral. Porque até agora, todos nós imaginamos
Umbral sendo um local terrível, um local de sofrimento, um local para onde vai as almas que após o desencarne e por ter feito coisas erradas aqui na Terra vão ficar lá sofrendo. Então olha só, o umbral ele não é um inferno teológico, aquele inferno que até hoje foi colocado na nossa mente, né? Aquele local criado para que possa servir de punição para as almas pecadoras. Não, não é. O umbral não é um local desse. Portanto, este inferno que foi colocado até hoje, ele não existe um local específico para isto, né? Um outro ponto importante também, olha, não existe punição eterna. Não existe punição eterna. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. Imagina você, pai, mãe, né, como eu, o seu filho, quando criança, cometeu um erro. Pegou um brinquedinho de um coleguinha, levou para casa. O que você faz? Você ali, naquele momento, pela ignorância dele, você dá um castigo eterno. Ou seja, a partir dali não tem mais jeito? Não, não é assim que nós fazemos. Nós vamos educá-lo, nós vamos chamá-lo, falar, olha, não é assim, vamos devolver este brinquedinho para o seu coleguinha, não pode ser desse jeito, o que é seu, o que não é, não é. Então, assim, nós como sendo ainda pais não tão evoluídos, fazemos coisas boas para os nossos filhos. Como dizia Jesus lá, olha, se você pedir um pão ou um peixe para Deus, Ele não vai te dar uma pedra. Portanto, Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz. Ele não vai nunca deixar-nos sofrer eternamente, né? Não vai nos punir eternamente. Até um ponto interessante, porque Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Existem as suas leis, que foi criadas perfeitas e imutáveis, ou seja, ela é perfeita, ela não precisa de alteração, de fazer algumas adequações devido a um estágio de evolução de nós. Não, ela já é perfeita. Ela serve para tudo e para todos os estágios da nossa evolução. Então, as leis de Deus estão aí e nós devemos, para o nosso bem, isso que é importante, segui-la. Seguir com amor, seguir buscando compreensão, vamos ser felizes. Então não existe punição eterna. Não vamos sofrer eternamente. Um dia, todos nós seremos espíritos evoluídos. Todos nós chegaremos ao patamar de evolução dos espíritos puros, de um Jesus, por exemplo. Chegaremos. Quanto tempo? Aí depende de cada um de nós. Porque a partir do momento que nós tomamos consciência, lá atrás na nossa evolução, aí a partir dali nós tomamos consciência, então os espíritos deixam que nós caminhemos com as nossas próprias pernas, aprendendo o certo do errado, sempre nos guiando, sempre nos ajudando, mas deixa-nos caminhar, né? Então, não vamos, se cometermos um erro, é por ignorância, pode ter certeza. Mesmo que às vezes os nossos olhos lhe falam, não, aquilo é maldade, aquela pessoa é muito maldosa, olha só, ela sabe o que está fazendo. Não sabe, não sabe. Porque se soubesse, se compreendesse as leis de Deus, não faria. Então tem coisa ainda que não aprendeu, mas ele vai aprender. Como nós vamos aprender em algum determinado momento da nossa evolução, vamos aprender coisas que até então hoje não fazemos a mínima ideia. Então não existe punição eterna. Vamos sim evoluir, vamos deixar de sofrer, porque, bom, vamos seguir em frente que tem coisa para falar. Não é uma região limitada. Olha só, um umbral, ele não é uma região limitada, como foi colocado ali, né, no o inferno teológico. Não é um local. Foi criado para que, aqui vai ser um umbral, então todos os espíritos que cometerem algum erro vai vir para cá e por aqui eles vão penar um pouco. Não, são criações da nossa alma, ou melhor, são criações nossa, porque nós somos o espírito, nós somos a alma.
Nós somos o ser pensante, o ser inteligente. O corpo físico nada mais é do que uma ferramenta, do que uma roupagem para que nós, como ser espiritual, ser inteligente, pudéssemos viver aqui na Terra. Então, em cada local que somos chamados a viver, precisamos usar uma determinada roupagem. Aqui na Terra, esse corpo físico é o que temos. Então, nós somos o ser inteligente, o ser pensante, o ser que age, né? E que reage, e que aprende, e que vai se desenvolvendo. Então, não existe uma região limitada. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Quem habita o umbral? Quem que habita, então, se não é uma região, né, criada ali para que pudesse os espíritos, entre aspas, tá, pagar as suas dívidas, né? Quem habita ali? Então, desencarnados, presos à matéria. Ou seja, nós, quando deixamos o nosso corpo físico e presos à matéria, ligado ao orgulho, ao egoísmo. Porque, olha, vocês lembram, lá atrás, Jesus já nos dizia que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Olha, há mais de 2000 anos, Jesus já nos falava isso. Por quê? Porque ele sabia que o orgulho, o egoísmo, é o que realmente nos prende às regiões sombrias, ou seja, da nossa própria alma, do nosso próprio interior, do nosso próprio sentimento. Então, nós criamos aquilo que nós queremos para nós. Então, quem habita essas regiões são pessoas presas à matéria. O peso dos vícios e das mágoas. Então, quando nós, às vezes, somos feridos, sim, ao longo do nosso caminhar, nessa encarnação mesmo, somos feridos e ficamos magoados, tristes, aborrecidos, com raiva, com ódio, e alimentamos isso por muito tempo, nós vamos criando a atmosfera para nós. Nós vamos criando. Então, nós criamos aquilo que nós pensamos. E é para esses lugares que muitas vezes nós vamos. Muitas vezes, quantos de nós, numa determinada situação, num momento de discórdia, de brigas, de discussões, a gente acaba falando grandes bobeiras realmente, mas quando termina aquilo ali, a gente continua ainda criando para nós. Devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, ai, devia ter feito isso, ai, eu não devia ter deixado essa pessoa falar desse jeito. Ou seja, você está criando o ambiente, você continua sofrendo. O nosso cérebro, ele não entende o passado, do presente, do futuro, o certo, do errado. Para ele tudo é o momento. Para o cérebro material, tudo é um momento. E nós, como estamos usando esse cérebro material, vamos viver sofrendo. Porque toda vez que ficamos pensando, ficamos criando ambientes do que eu deveria ou não deveria fazer, eu continuo com aquela mágoa, com aquela dor, com aquele ranço no coração. E isso faz mal. Isso nos leva a sofrer mais e mais. Ah, mas a pessoa fez isso para mim. Não se esqueça de um detalhe. Quem faz, o problema é deles. O problema nosso está em não retribuir o mal com o mal. A ilusão que continua após a morte. Então, muitas vezes nós vivemos iludidos aqui na Terra de que somos o melhor, né, de que tudo deve rodar em torno de mim. E quando desencarnamos, vamos continuar com esses mesmos pensamentos. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós somos o espírito. Nós somos o ser pensante. Eu não tenho um espírito. Eu tenho um corpo, mas não um espírito, porque o espírito sou eu. Quem pensa sou eu. Então, quando eu desencarnar, eu vou levar esses mesmos pensamentos, essas mesmas ideias. Então, essa atmosfera que eu estou criando, e o corpo físico é fantástico, porque quando estamos encarnados, bloqueia, né? Cria-se um bloqueio, e a gente muitas vezes não consegue
sentir na sua totalidade aquilo que estamos pensando. Quando desencarnamos, tudo muda. Por quê? Porque o corpo físico agora não restringe mais. Aí abre o leque das coisas. Então o nosso pensamento aí vai criar a situação. Se eu penso num determinado local, muitas vezes eu vou ser atraído para aquele local. Vamos lá. Mais uma aqui, ó, pra gente, ó. Estado mental versus geografia. Vamos lá. O pensamento cria a paisagem. Olha só que interessante. Aquilo que nós pensamos, nós vamos criando. Quando aqui na Terra mesmo, vocês já não passaram por determinada situação que nós começamos a pensar uma determinada coisa, sentimentos ou de alegria, ou de tristeza, ou de amargura, nós não começamos a, parece que, vivenciar aquela situação. Aquilo parece que vai mergulhando cada vez mais em nós, parece que vai ficando mais potencializado, e parece que as coisas vão cada vez complicando mais. E é verdade, vai mesmo. Isso ainda aqui na Terra encarnado. Quando estamos desencarnados, aí nós criamos, né, diante da nossa caminhada aqui na Terra, desencarnamos, tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, vamos continuar. E aí vamos criar o ambiente para nós. Eu me lembro de uma comunicação de um espírito, numa reunião mediúnica, em que ele estava preso a uma casa há mais de 30 anos, em que essa casa, ele tinha morado lá, né? E ele desencarnou e foi para esta casa. Só que esta casa, ela já foi demolida, né? Já foi construída outra coisa no lugar, mas na cabeça dele, ele estava vivendo aquela casa dele. Não as coisas novas que tinham acontecido ali, todo o ambiente. Para ele não existia aquelas coisas novas. Para ele era tudo a casa que ele vivia lá atrás, há mais de 30 anos atrás. Então, olha só, o que aconteceu? O ambiente material mudou, mas ele continuou preso naquela atmosfera que ele criou. Então, nós, né, os nossos pensamentos criam a paisagem para nós. Então, vamos lá. O que você quer para você? Como você quer? Vocês já não prestaram, não ouviram também aquela situação? Nossa, quanto mais eu rezo, parece que mais assombração aparece. Ou o contrário, né? Nossa, a minha vida tá uma droga, a minha vida não vai para frente, a minha vida isso, a minha vida aquilo. E parece que cada vez mais a pessoa vai pro buraco. Por quê? Porque é exatamente isso que ela está pensando, ela está acreditando naquilo. Nós precisamos mudar, acreditar em algo bom, algo positivo, algo que nos eleve. Eu sei que não é fácil, por isso que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, como diz. Por quê? Porque como eu estou tão mergulhado naquela atmosfera negativa, conforme eu vou tentando fazer oração, eu mesmo não acredito naquela oração. Por quê? Porque eu preciso acreditar. E acreditar é o quê? É mudar o olhar, mudar para onde que eu estou olhando. Eu estou olhando para essas questões negativas, eu preciso olhar para as questões positivas. E o que é olhar? Ficar olhando para coisas belas? Também. Mas o mais importante é a ação. Então eu venho só pensando coisas ruins, negativas. Eu começo a fazer algo bom. Vou visitar um doente, né, um asilo, começo a ajudar na evangelização, começo a ajudar no centro, não importa o que, comece a fazer algo. Comece a modificar o seu pensamento. Você vai criando uma nova atmosfera para você. Entra um ponto muito interessante aqui, ó, que é o reflexo coletivo das mentes. Eu já ouvi falar, né, há tempos atrás aí, que pessoas falavam, nossa, o planeta está perdido, o planeta está denso demais. É exatamente isso, o reflexo coletivo das mentes. Quem que habita o planeta Terra? Somos nós.
E o que nós estamos pensando? Perceba-se que, pegando o Brasil como exemplo, a polaridade dos pensamentos, as brigas políticas, né, as guerras realmente que está sendo criada uns com os outros, somos irmãos. Não podemos pensar desse jeito. Temos que mudar. Veja o planeta, né, as guerras, cada país querendo tomar um pedaço do outro, cada país querendo dominar o outro. É o coletivo das mentes criando esta atmosfera. A chuva, né, é evaporada, chega um ponto que fica tão pesado que ela despenca. O reflexo das nossas mentes é assim, nós vamos pensando, irradiando isso ao longo de dezenas, centenas de anos, até chegar um ponto que está muito sobrecarregado de vibrações negativas. Precisamos fazer a diferença. Mas alguém pode falar para mim assim, mas de que adianta eu fazer a minha parte se eu faço a minha parte, mas milhares de pessoas não fazem? Não importa. Cada um de nós precisamos carregar a gotinha que nos cabe. Vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos confiar. Você tem um familiar que também pensa desse jeito, né, que quer também se melhorar, junte-se a ele, junte-se aos colegas do centro, aos amigos do centro, aos irmãos do centro, junte-se aos colegas de trabalho. Olha, vamos fazer uma visita num asilo, né, vamos juntos aqui, do colega de trabalho, né, vamos fazer esse trabalho, vamos, né, atender as pessoas, vamos juntar uma cesta básica. Vá fazendo a sua parte, pega com as pessoas que você tem afinidade e vá fazendo. Isso vai mudando o reflexo. A densidade do ambiente espiritual vai se transformando, vai mudando. Por quê? Porque nós começamos a fazer coisas boas, então o ambiente onde eu vivo vai melhorando. Aquela vibração vai se expandindo. Outras pessoas começam a sentir e falam, poxa, olha lá, aquele povo naquela empresa faz esse trabalho. Vamos fazer também? Pronto, mais uma empresa, mais uma casa espírita, mais uma igreja. Não importa. O importante é começarmos a fazer o bem. Cada um faz a sua parte dentro daquilo que lhe cabe. Eu digo que um bom professor, né, ou um professor, seja um bom professor. Faça o seu melhor. Né, uma pessoa que as pessoas da limpeza, né, de uma cidade, por exemplo, faça bem feito. Né? Tudo isto é que muda o ambiente. Todo esse tipo de ação nossa muda o ambiente. Então, se você é uma pessoa que quer fazer a diferença, comece por você. Comece a mudar. Comece a manter mais limpo a sua volta. Comece a pensar coisas melhores. Comece a fazer o evangelho no lar. Comece, fazendo coisas que vá te enriquecendo, vá te alimentando de coisas boas. E aí, com certeza, você se sentirá melhor. A lei da afinidade. Um ponto importante, né? Ninguém é jogado no umbral, ou ninguém é jogado nessa vibração densa negativa. Ninguém. Nós somos atraídos por afinidades. Imagina, muitos de nós gostam, por exemplo, né, de estar com o celular na mão e ali passando as notícias, as mensagens. Ok, tudo bem, é importante ficarmos atualizados, mas o quanto que de coisas negativas nós estamos vendo ali? O quanto que nós estamos aproveitando aquele momento para engrandecer o nosso interior? Compartilhe coisas boas. Normalmente se compartilha coisas que eu nem sei se é verdadeira. Chega uma informação de uma determinada pessoa ou de outra e eu já compartilho porque eu me afino com aquela situação. É errado. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se aquilo que eu recebi
tem fundamento. E o mais importante de tudo isso, vai ser útil se eu compartilhar? Vai ser útil para alguém? Vai ajudar alguém a ser uma pessoa melhor? Se for, tudo bem. Mas se não for, você fala, não, vai ser só para aumentar o número de pessoas que estão visualizando. Não faça isso. Não faça isso. Né? Seja aquele que compartilhe coisas boas, que transmita coisas boas. Então, ninguém é jogado no umbral. Ninguém é jogado lá. Nós somos atraídos para regiões que a nossa própria mente criou. Então, nós somos atraídos pela gravidade espiritual, ou seja, pelo pensamento. O que nós estamos pensando? Qual é a vibração nossa para onde nós vamos? Muitas vezes nós ficamos, cultivando o nosso ego, o nosso orgulho. Tudo isso vai fazer com que nós sejamos levados ou atraídos para outros pensamentos iguais aos meus. E aí nós criamos uma determinada região, um determinado local. Então, olha só, o umbral não é um local específico, é um local onde nós criamos. Quando eu falo nós, eu, aí uma outra pessoa também vibra nessa mesma intensidade, então as afinidades vão sendo atraídas. De repente tem mais uma pessoa, tem outro, que estão vibrando mais ou menos igual. Pronto, tá ali uma regiãozinha criada por nós. Então é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque, novamente, para que grave bem, Deus é amor, Deus é paz, Deus não pune ninguém. Deus só transmite coisas boas. Nós precisamos pensar um pouco por esse lado, né? Agora um ponto importante, né? Então, por que eu vivo isso? Porque como eu ainda não sigo as leis do Criador, com muita naturalidade, eu cometo vários equívocos. E quando eu, muitas vezes, saio do caminho reto, eu vou entrar em algumas situações que vai me machucar, que vai me ferir. Uma agressão. Quer ver um exemplo? Às vezes sai uma briga de pessoas. Tem lá duas pessoas discutindo. Qual que é eu vou falar essa palavra porque eu não achei outra no momento. Qual que é o normal do ser humano? Vai lá ver o que está acontecendo. Mas não vai lá para ajudar. Vai ficar olhando de longe, filmando, gravando, para colocar nas redes sociais. Agora, quantos naquele momento meu Deus, peço neste momento que a espiritualidade envolva esses meus irmãos e que eles parem de brigar. Olha só que diferença. Pode parecer bobo, pode parecer que não tem valor nenhum, mas se você estiver nessa atmosfera, aprendendo a viver nessa atmosfera cada vez mais, um pensamento seu faz milagres, modifica, mas precisa ser verdadeiro. Então, a dor como escola, o esgotamento do orgulho. Então, quando nós estamos sofrendo, mas chega um ponto que eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Eu preciso de ajuda. A ajuda vem. Quando for sincero, quando for verdadeiro. Quem já leu as obras de André Luiz vai lembrar de algumas passagens, onde caravanas de espíritos do nosso lar iam em busca de espíritos, socorrer espíritos nessas zonas sombrias, nessas zonas de sofrimento. E muitos gritavam, Homem da luz, clemência, e eles passavam direto. André Luiz, até achando estranho, ele fala, não, essa pessoa está fazendo isso simplesmente pelo sofrimento, mas saindo do sofrimento não é real o que ela está fazendo. Quer ver um exemplo? Aquela pessoa que gosta de tomar uma bebida, de final de semana, seja quando for, e aí vai para uma festa e lá extrapola os limites que ele poderia beber.
No dia seguinte, o que acontece? Tá ruim, passando mal, dor de cabeça, ressaca, o fígado atacou. E a pessoa fala, nunca mais na minha vida eu vou beber. Nunca mais, nunca mais. Ai, tá louco, não aguento sofrer desse jeito. Só que ele vai, toma um remedinho aqui, passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tudo bem de novo, tudo certinho. Surgiu a oportunidade novamente, o que acontece? A pessoa vai novamente, cai novamente. Por quê? Ele não aprendeu com a dor. Ele só falou, que não faria mais aquilo devido ao sofrimento. Mas quando ficou bom, esqueceu do sofrimento e fez novamente. Então, no mundo espiritual, isso não existe. Nós não enganamos ninguém. Nós achamos que muitas vezes estamos enganando a nós mesmos. Mas nem a nós mesmos enganamos, porque a gente sabe que muitas vezes não é verdade aquilo. O eco das próprias escolhas. Então, quando nós entendemos, chega até nós aquilo que fala, puxa vida, olha quanta coisa eu fiz, vem à tona aquilo de errado, aqueles pensamentos, aquelas situações que eu fiz ao longo da minha história. Então eu falo, puxa, errei tanto, não quero mais errar, quero seguir um novo caminho, quero aprender algo de bom. E aí, realmente, nós somos socorridos. Sofrimento que educa, não que destrói. É importante, novamente, quando somos crianças, quantas vezes nossos pais nos chamam a atenção e até às vezes uma chineladinha aqui ou ali, Pra quê? Mas com certeza com maldade? Com rancor no coração? Não, com certeza não. Faziam pensando, olha, isso é errado. Se você continuar fazendo isso, seu sofrimento é muito maior lá na frente. Então, o sofrimento que educa. Nas leis de Deus, quando nós sofremos, não porque Deus impôs, porque nós nos desviamos do caminho reto, ferimos pessoas e a nós mesmos, então a gente vai ter que aprender para que não venhamos a fazer isso novamente. A misericórdia divina. Deus nunca abandona nenhum de nós. Deus não abandona. Existem sempre espíritos preparados e prontos para nos ajudar ao sinal do primeiro socorro verdadeiro. Ou melhor, do primeiro pedido de socorro verdadeiro. Paramos, refletimos, sentimos o peso e queremos mudar, instantaneamente espíritos amigos chegam ao nosso lado. Aquela atmosfera que nós criamos, ela vai sendo desfeita, ela vai sendo transformada em coisas boas. Vêm caravanas de espíritos para nos socorrer, para nos ajudar, para nos fazermos evoluir. Então, vamos refletir muito sobre isto, porque nas zonas sombrias, nos lugares mais profundos do nosso sentimento, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, existem postos de socorro. Está lá, esperando simplesmente batermos a porta e falar, abre, quero entrar, não aguento mais sofrer, quero viver, quero ser feliz. A chave do resgate, o cansaço da revolta. Quando chegamos ao ponto que não queremos mais passar por aquilo, não queremos mais sofrer, não queremos mais viver nessa situação, queremos mudança, estamos cansados. O poder do arrependimento sincero. Quando de verdade há arrependimento em nós viramos a chave. A porta se abre. A porta se abre. E aí nós nos tornamos receptível para esta ajuda que vem do mundo espiritual. A ação dos encarnados pela ponte da prece. Olha só, este ponto é importantíssimo. Hoje estamos encarnados. Aquilo que eu falei, o que estamos pensando, o que estamos vibrando, às vezes olhamos o mundo por uma situação que o mundo está perdido. Não está.
está nas mãos de grandes líderes espirituais. O impacto das nossas orações. Quando oramos de verdade, a energia parte de nós. Energias positivas, vai se encontrar com outras orações, com outras energias que estão sendo irradiadas também. E vai atingir objetivos que às vezes nós não fazemos a mínima ideia, mas confiamos de que a nossa oração vai ajudar alguém, vai ajudar em algum local. Então, a energia e a luz para quem sofre. Então, a prece é uma luz, é uma energia para quem está sofrendo. Então, quando orarmos, vamos orar com confiança, ter a certeza de que isso vai acontecer. Mas um ponto importante, que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque nem sempre nós sabemos o que realmente é bom para outra pessoa. Porque uma determinada pessoa está sofrendo. Nós sabemos que sofrer não é bom. Pedimos para que a pessoa não sofra. Mas aquele sofrimento, lembra que nós falamos agora há pouco, é muitas vezes a chave para nos curar. Para que nós possamos aprender. E às vezes a pessoa está naquela fase, como eu falei, né? Que a pessoa cometeu um deslize, bebeu, fez alguma extravagância e aí ele se arrependeu. Mas se arrependeu só por causa do sofrimento. Então, a nossa oração, ela vai chegar. Vai ajudar a pessoa a refletir, a pensar. Se por um acaso a cura não acontecer, é confiar em Deus, que sabendo que a dor, para ela, naquele momento, é o melhor remédio. Então, é entregar nas mãos de Deus. Eu me lembro um caso muito interessante em que uma pessoa tinha que fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia de risco, e os médicos conversando lá com o responsável, falou que, olha, nós não vamos fazer essa cirurgia agora. E as pessoas, ou melhor, vou voltar um pouquinho antes, né, para que vocês entendam a lição. Olha, essa pessoa precisa fazer a cirurgia. Então todos começaram a orar, a pedir, a confiar. Não, vamos entregar nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. Sabemos que é uma cirurgia de risco, mas vamos confiar em Deus, vamos entregar nas mãos de Deus. Passou um pouco, o médico voltou e falou, olha, nós não vamos fazer a cirurgia agora, vamos fazer mais exames. Aí algumas pessoas começaram a se revoltar. Né, alguns familiares se revoltaram e falar, poxa, mas vai deixar a pessoa sofrendo, né, vai fazer mais exame ainda, por que já não fez? Ora, nós não fizemos a nossa oração, não falamos que seja feita a vontade de Deus, vamos confiar na vontade de Deus? Olha, isso não pode ser a vontade de Deus sendo feita? Vamos confiar, vamos entregar nas mãos de Deus. Então, o que tiver que ser, será. Esse é um ponto importante, porque nem sempre o atendimento vem para satisfazer a nossa vontade, porque às vezes nós pedimos nas nossas orações para que uma determinada pessoa fique bem, mas aquela pessoa não fica bem, ela desencarna. Ué, mas eu não pedi a Deus para que ficasse boa? Mas o que é melhor para a pessoa? Esses são os pontos que nós precisamos aprender. Então, termos prece de verdade, verdadeira, mas aquela prece confiante. Então, o impacto das nossas orações é gigantesca para o mundo todo. Inclusive para criar um ambiente para nós, quando deixarmos esse corpo físico. Para onde nós vamos? Para onde o nosso magnetismo nos levará? Então, o dever de interceder com amor. Precisamos realmente, quando fazermos as coisas, fazermos com amor de verdade. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Olha, se você é um professor, seja um professor bom. Aquele professor que queira educar de verdade, que queira ensinar de verdade. Não importa o que os alunos façam ou deixam de fazer. O importante é querermos levar o melhor. Se você é um médico, seja um médico de verdade, que atende pessoas, não um número. Então, cada profissão, cada local que estamos,
devemos fazer o nosso melhor. O futuro começa agora, construindo o refúgio sagrado. Viver no mundo sem ser do mundo. Precisamos entender isso. Lembra que eu falei, olha, nós somos espírito. Nós não somos do planeta Terra. Nós somos espíritos, nós somos do universo, nós somos do mundo espiritual. Nós viemos de lá quando reencarnamos e vamos voltar para lá. Vamos reencarnar conforme vamos evoluindo em outros mundos, vamos encarnar em outros mundos mais evoluídos, mas isso é o tempo, vai nos ensinar. Então precisamos ver o que nós queremos de verdade. Então o orgulho, o egoísmo é a chaga da humanidade, como falou Jesus. E só vai, muitas vezes, nos precipitar para essas zonas sombrias que nós vamos criando com os nossos pensamentos, com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Vamos viver o Evangelho no cotidiano. Vamos pensar no Evangelho. O Evangelho o quê? Vamos pensar na mensagem de Jesus, na mensagem que ele nos trouxe, naquela mensagem que ele nos ofereceu há mais de 2000 anos e está ainda oferecendo, através de boas pessoas que fazem o seu melhor, através das religiões, através dos bons profissionais, através das pessoas, através do ser humano, através da natureza. Então, limpando a nossa atmosfera psíquica, nós precisamos aprender a limpar a nossa atmosfera psíquica. Eu sempre falo, né? Sempre dou o exemplo de um jarro de água sujo. Tem do lado. Você tem duas opções. Jogar aquela água fora e colocar uma água limpa. Beleza. Só que na nossa mente, tudo aquilo que nós vivenciamos, jamais nós vamos conseguir jogar tudo fora. Não tem como. Então, tudo aquilo vai ficar ali flutuando na nossa mente. O que nós temos que fazer? Ir colocando a água limpa. Que água limpa? Coisas boas. Vamos alimentando o nosso cérebro, a nossa mente de coisas boas, de coisas úteis. E aí, quando percebermos, ela já vai estar totalmente tomado de coisas boas. As coisas negativas, tudo aquilo que nós fizemos de errado na nossa vida, vai ficar abafado por coisas boas, vai ficar lá no fundo e vamos entender que o que fizemos foi por equívoco, foi por desconhecimento, foi por ignorância. Então, esta é a mensagem de verdade que nós precisamos aprender a viver. Então, lembre-se, o umbral termina onde começa a nossa capacidade de amar e perdoar. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! O umbral, que umbral? As sombras que vivemos muitas vezes, a amargura, a depressão, o sofrimento, tudo isso termina quando começa a nossa capacidade de perdoar, de amar, de viver de verdade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e até o nosso próximo vídeo. Valeu!